Oficialmente falando para todos, primeiramente eu quero agradecer a disponibilidade que vocês tiveram de, primeiro, a compreensão, né, do motivo da minha ausência ontem e agradecer a disponibilidade de poder estar fazendo essa aula de reposição hoje. Então, como eu disse lá no grupo, a gente está gravando essa aula como a gente está gravando todas, né? Então, a gente vai tentar conduzir algumas atividades aqui, de modo a esclarecer alguns pontos aí que nós estamos ainda nas atividades iniciantes da lógica, né? Mas, especificamente hoje, nós vamos caminhar já para uma segunda parte das nossas atividades. Aquela primeira parte foi nas duas primeiras aulas, que a gente viu o que é o algoritmo. O algoritmo que nada mais é que uma sequência de informações para que você, então, ofereça uma resolução ou uma descrição de uma investigação ou de um fato, entendeu? Então, essa questão do algoritmo é muito importante para que você possa, então, escrever seus trabalhos científicos. Porque é uma coisa muito importante que vocês têm que, não sei como é que já está o nível de maturidade de vocês, ou como é que está a atividade de vocês acadêmica, né? Mas, pelo menos no tempo que eu estava no ensino médio, e pelo menos muitos alunos que eu tenho no ensino médio até hoje, eles entendem que fazer pesquisa é só ir lá e coletar algumas informações que estão em alguns trabalhos e alguns sites, e pega esse material e está aqui, ó, está aqui meu trabalho, minha pesquisa. E não é bem assim que funciona, não é? Então, agora, você já está no nível superior, e no nível superior, a gente quer investigar determinados assuntos aí na sociedade, na natureza. A gente, então, vai fazer uma investigação, a gente vai coletar os dados, as informações acerca do objeto investigado, e aí, com base na literatura, com base nas teorias, com base nos textos, a gente vai fazer a análise desse material coletado. Entendeu? E aí a gente tem que, então, mostrar, né, por meio do relatório, por meio do trabalho científico, mostrar o passo a passo que nós realizamos e mostrar também a conclusão que nós chegamos. Então, qualquer área do nosso conhecimento aqui, a gente pode fazer e a gente vai fazer uma pesquisa quantitativa, né? Agora nós estamos aproximando aí do ano de eleição, então, presidencial, né? Então, o tempo todo o pessoal vai estar fazendo aí essas projeções de qual será o resultado das eleições. Então, vamos pensar aí, antes das candidaturas serem homologadas, você vai, com certeza, de algum modo aí, ser perguntado, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no TikTok, né? Vão te perguntar, e aí, se o cenário for Lula e Bolsonaro, você votaria no Lula ou no Bolsonaro? Se o cenário fosse Dória e Bolsonaro, você votaria no Dória ou no Bolsonaro? Se fosse Lula e Antônio Garotinho, lá do Rio de Janeiro, em quem você votaria? Então, ou seja, eles vão colocando as hipóteses, né? As possibilidades aí dos cenários e vai coletar os dados, né? E que essa coleta dos dados vai dizer, olha, o resultado da eleição tem tudo para ser fulano de tal, o eleito, né? Mas, gente, eles vão pesquisar todo o Brasil? Não vai pesquisar todo o Brasil. Para começar, nem todo o Brasil vota. Entendeu? Nem todo brasileiro que é eleitor, nem todo vai nas urnas votar, porque sempre fica as abstenções, né? O pessoal prefere pescar no dia de votar ou coisa nesse sentido aí, acontece mais da conta. Na pesquisa, o que eles fazem? Eles pesquisam cerca de 1% da população brasileira. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Então, se eu dou conta de pesquisar 2.000 pessoas no Brasil de fora a fora, eu consigo dar uma projeção de qual seria o resultado das eleições dos 200 mil brasileiros. Compreende? Então, ou seja, a gente nunca vai fazer uma pesquisa 100%, a menos que o grupo que nós estamos investigando ou o objeto que nós estamos investigando seja uma coisa muito limitada, pouca. Aí sim, a gente pode fazer a pesquisa em 100%, né? Mas, normalmente, na pesquisa quantitativa, a gente faz uma coisa que chama indução.
A gente, então, pesquisa num grupinho pequeno, e aí, conforme o resultado desse grupinho pequeno, a gente induz que esse resultado daria certo para todo mundo. Ok? Isso é claro para todo mundo, gente, que eu acabei de falar? Gente, na semana passada, a Beatriz fez um trabalho muito bem feito, foi listando o nome das pessoas que estavam com a câmera ligada, porque eu tenho aqui combinado de conceder a nota, né? Então, eu queria ver se alguém poderia fazer serviço hoje, né? É importante que a pessoa esteja com o computador e coloque aí galeria cheia, para que a pessoa possa, então, verificar direitinho, né, se consegue se ver, né? Porque quem está no celular não consegue ver todo mundo que está lá. Alguém gostaria de fazer serviço hoje para a gente? Essa contribuição? Eu só queria mostrar essa parte, né? Vocês estão vendo minha tela todinha? Então, ou seja, essa barrinha do aplicativo aqui, ó, em cima, que está no meu, de vocês pode estar aqui embaixo, né? Então, a pessoa vem aqui, olha, mais ações nos 3 pontinhos, e aqui, galeria grande, igual eu estou colocando aqui. Então, quem não está com galeria grande, galeria só, vê apenas 9 pessoas. Então, eu vou mudar aqui para vocês verem, tá vendo? Só vê 9 pessoas com a câmera ligada. Aí, se vem aqui nos 3 pontinhos, aí não sei onde vai estar os 3 pontinhos aí do seu computador, você tem a chance de ver aqui, ó, galeria grande. E na galeria grande, a gente vê mais gente, né? Vocês conseguiram ver onde eu cliquei ou não dá para vocês verem daí, gente? Viu direitinho? Só me dá um feedback aí, por favor. Beleza. Obrigado, Laura. Deu um joinha aí. A Ana Paula também. Então, o que acontece? Quem vai poder fazer o serviço? Foi difícil para você, Beatriz, no outro dia? Laura, você falou que vai. Você dispôs, Laura? Sim, posso. Ah, obrigado, então. Que é só ver quem está com a câmera ligada, anota o nome aí e depois me passa no final. Meninos, então, assim, essa fala que eu acabei de fazer agora, de dizer que a gente vai fazer investigações, e essas investigações, a gente precisa, então, organizar os dados da investigação, para a gente apresentar para a sociedade o resultado da nossa investigação. Às vezes, o resultado da nossa investigação vai ser um entendimento de que precisa de uma questão nutricional para evitar certas doenças por aí. Às vezes, vai ser uma questão de análise aí, não sei, pessoal da engenharia aí, né? Análise, por exemplo, de algum tipo de solo para edificação de algum tipo de pavimento ou, sei lá, alguma construção. Então, cada área do conhecimento vai ter os objetos de ser investigado. Mas, independente de qual seja, até eu sou de ciências humanas. Eu não sou de ciências exatas ou naturais, né? Eu não sou de matemática ou naturais. Mas mesmo na minha pesquisa, eu vou usar dados quantitativos. Porque, por exemplo, eu estou agora numa pesquisa de políticas educacionais e eu analiso o salário do professor em Goiás. Entendeu? Então, assim, eu pego lá, durante o ano todo, vejo quanto que a Secretaria de Educação gastou com salário de professores aí e vou fazendo a análise desses dados para verificar impacto, verificar qualidade de vida, verificar poder de compra. Então, são elementos que a gente acaba estudando e entendendo mesmo com pesquisas quantitativas, ou seja, eu vou analisar números, vou analisar a quantidade de pessoas, vou analisar o valor do real, analisar o poder de compra com esse real e assim por diante. Então, não importa a nossa área de conhecimento, a gente vai acabar por realizando esse tipo de pesquisa quantitativa. Mas na primeira parte da nossa disciplina, meninos, é a lógica. Então, a gente estuda lógica, primeiramente, para a gente perceber e pensar uma estrutura de escrita. Porque, olha, você escreve não é para você. Você sabe disso. Você não escreve não é para você mesmo. Então, não basta você dizer que, eu escrevi e entendi. Não basta. Porque a sua escrita, o seu trabalho é para o outro. Então, o outro que tem que se sentir satisfeito em ler aquilo que você escreveu e tem que ser suficiente para que ele compreenda aquilo que você está querendo passar. Entendeu? Então, o código tem que ser um código mais universal possível que você conseguir fazer, de modo que é para o outro. Por exemplo,
Você vai usar uma tabela. Aí você colocar os dados na tabela. Quando logo no próximo parágrafo, você vai ter que contar tudinho que está na tabela. Você vai ter que descrever o que está na tabela. Entendeu? Porque vai que a pessoa não compreendeu a forma que você colocou o dado na tabela, ela tem a chance de entender no texto que você escreveu ali. Entendeu? Então você fala, não, mas já está na tabela, para que eu vou escrever tudo de novo? Nunca é demais. Nunca informação e forma de dizer essa informação vai ser demais. Vai ser interessante, vai ser bom, você vai ser uma pessoa clara, objetiva, e aquilo que você escreve pode ser digno de ser lido, né, à medida que você, então, tem a qualidade nessa escrita sua aí, certo? Então, tudo que eu estou falando aqui agora ainda está no campo da teoria, né, no campo, assim, daquilo que você ainda vai fazer. Aqui a gente está tentando dar só algumas orientações sobre isso. Vamos entrar agora naquilo que nós estávamos continuando da aula passada. O que é uma proposição? Sabe, eu acabei de falar para vocês sobre o trabalho científico que você vai fazer, o trabalho final. Mas agora eu quero voltar com vocês, a gente começar a formular frase. Sabe, a formular frase com a lógica. Porque, gente, a gente fala cada coisa que não tem fundamento, que não tem consistência. Então, a gente precisa de selecionar aquilo que de fato tem consistência, entendeu? E aí, o que tem consistência para o estudo é a proposição. Você propõe, né? Você propõe, e aí, aquilo que você diz numa proposição, uma frase, né? Sobre alguma coisa, tipo, eu vou mostrar esse objeto aqui na câmera. Isso aqui é um copo, né? Então, eu vou dizer copo rosa. Dizendo copo rosa, o que eu estou falando? Tem um objeto que eu estou falando aqui. O objeto é copo. O que é o rosa? Vocês querem responder para mim ou só eu vou falar sozinho? O que vocês estão pensando hoje para essa aula? O rosa seria a cor do copo? Sim, seria uma qualidade que é própria desse copo, né? A cor do copo é a qualidade, a qualificação dele. Agora, eu disse a proposição. Copo rosa. Por que isso é uma proposição? Porque tem um sujeito, tem um objeto aqui, e eu estou qualificando esse objeto. E o mais importante, Gabriela Tardioli, gostei desse nome. Então, olha, o que é mais importante na proposição é que você pode me dizer, você tem condições de me dizer se copo rosa é uma proposição verdadeira ou falsa. Certo? Então, a proposição é algo que você diz, e esse algo que você diz tem que dar possibilidade para as pessoas dizerem isso é verdadeiro ou falso. Certo? Então, isso que eu estou mostrando para vocês aqui, gente, copo rosa, proposição que eu acabei de dizer, verdadeira ou falsa? Verdadeiro. Beleza. Segura. Agora, eu tenho na minha mão um copo? Tenho? Então, eu vou dizer uma proposição para vocês aqui agora. Copo amarelo. Essa proposição que eu acabei de dizer, é verdadeira ou é falsa? É falso. Porque você está vendo aqui um copo prata, um copo preto. Né? Prata com preto. Entendeu? E entenda, viu? Viu, Thiago Pereira Marques aí? Na aula passada você disse pra gente que não pode dizer mentira. É claro, moralmente não pode dizer mentira. Mas a gente pode dizer coisas enganadas, coisas falsas. E tentar fazer com que essas coisas falsas passem por verdadeiras. E aí, quando a gente conhece as coisas, quando a gente vê, a gente fala, olha, isso que você falou é falso. Você fez uma tese aí, você fez aí uma coisa para sustentar uma ideia, mas olha, eu descobri que é falso isso que você está falando, essa sua tese não vale nada. Não funciona, ok? Então, aquela questão, quando a pessoa vai vender um carro aí para o outro, não é econômico. O carro anda muitos quilômetros com litro de combustível, né? Então, ou seja, carro, motor 2.0 econômico. Acredita quem quiser, né? Mas a pessoa pode dizer a hora que ela quiser dizer isso, ela diz, né? Ela diz.
Agora, você vai comprovar, põe a gasolina e vê até onde você vai com aquele tanque de gasolina. Né? Se você chega tão longe, ou se você rapidinho já tem que colocar de novo. Mas aí, as pessoas dizem o que elas querem dizer. E elas vão arrumar fundamentação porque elas querem dizer aonde elas querem. Agora, cabe quem está lendo dizer, isso é verdadeiro. Não, isso é falso. Isso é falso. Aí, na lógica, a gente vai ter umas jogadas aí para a gente analisar essas questões dessa situação. Eu vou, então, vamos seguir aqui agora, olhando essas proposições. Eu vou estar transmitindo a tela e olhando para vocês aqui, né? Então, vocês podem se manifestar e conversar com a gente assim que quiser, certo? Então, nós paramos aqui naquela aula passada, nessa proposição em que todo metal brilha. Então, no final das contas, a gente, assim, eu chamei a atenção de vocês, assim, eu convidei vocês a aceitar essa ideia, aceitar essa tese, aceitar, e pedir para vocês confirmar com os químicos aí, com os físicos, e perceber que todo metal brilha. Essa é uma propriedade dos metais que é brilhar, certo? Agora, então, essa é uma proposição que eu posso dizer que é verdadeira, né? Não sei se vocês têm conhecimento de causa para assumir isso aqui, mas eu estou afirmando que é verdadeiro. Né? Agora, a FAI fica em Iporá. É uma proposição, nós vimos na aula passada, ela é verdadeira. Né? Agora, se eu disser a FAI fica em Palmeiras, eu estou fazendo uma proposição falsa? Não, é verdadeira. É verdadeira também. Pode ser verdadeira, pode ser falsa no caso de falta de informação. Você não saber, né? Mas aí, se a pessoa conhece, a pessoa vai lá, por exemplo, vai encontrar lá em Palmeiras uma FAI. Vai lá em Itapuranga. É Itapuranga mesmo? Ou Jussara, não sei. É Itapuranga. Vai lá em Itapuranga, você vai encontrar uma FAI também. Né? Então, do mesmo grupo, do mesmo dono. Entendeu? Então, são situações e é uma proposição. É uma proposição por quê? Porque se você, olha, você tem um objeto sendo dito, a FAI, e você tem uma qualificação, é onde ela está, onde ela fica, entendeu? E aí, se eu disser a FAI fica em Goiânia, aí você indo lá em Goiânia não encontra nenhuma FAI lá em Goiânia, aí a proposição é falsa, entendeu? Então dá chance de você dizer se ela é verdadeira ou ela é falsa. O Brasil é um país da América do Sul. Então, se você conhece a América do Sul e você conhece o Brasil, você pode dizer se isso é verdadeiro ou se isso é falso, né? Então, é verdadeiro porque na América do Sul entre os países está o Brasil. A Bahia é um estado do sul do Brasil. Entendeu? Então, tá claro, ó, eu tenho um objeto que chama-se Bahia e tem uma qualificação dessa Bahia. Tem duas qualificações para o objeto Bahia. A primeira qualificação é que ela é um estado, né? Que ela é um estado. Bahia é um estado, então não é uma cidade, não é um país. Bahia é um estado, né? E aí a qualidade de Bahia é que além dela ser um estado, ela está no sul do Brasil, certo? A questão é, isso é uma proposição? Responda só a primeira parte. A Bahia é um estado do sul do Brasil. Isso é uma proposição? Sim. Por que é uma proposição? Só assim, eu estou tentando só pedir para vocês, para ver se está ficando claro. Você falando com as suas palavras. Tirando o sujeito e a condição. Desculpa, não entendi, Matheus. Porque tem o sujeito e a condição do sujeito. Isso. Vamos trocar a palavra condição, Matheus, para a palavra qualificação. Sabe, é uma qualidade. É um predicado. É um predicado. Agora a segunda parte. Isso é verdadeiro ou isso é falso, essa proposição? Falso. A proposição é falsa. Né? Falso porque a Bahia fica no norte, ou especificamente no nordeste do país. Ok? Então tá aqui, olha, o julgamento, né? A FAI fica em Porá é uma proposição verdadeira, o Brasil é um país da América do Sul é uma proposição verdadeira, a Bahia é um estado do sul do Brasil, é uma proposição falsa. Né? Tá evidente aqui.
Agora, veja bem, gente, o que não é uma proposição? Então, são sentenças que você não dá conta, você não tem condições de avaliá-la como verdadeira ou como falsa. Então, olha os exemplos aí, tipo, caramba! Isso é um adjunto adverbial de espanto, né? Então, caramba! Se eu disser para você, feliz aniversário, é uma proposição? Estou propondo o quê? Nada. Estou dizendo feliz aniversário. Tem como eu dizer que isso é verdadeiro e isso é falso? Não tem como, não tem qualificação nenhuma para dar para uma frase dessa, né? Agora, se eu disser a frase, gente, chove. Chove em Porá. É uma proposição? Oi? Ou não? Sim, é uma Eu acho que é. É uma proposição. Porque daí você está em Porá? Tô. Tá chovendo aí? Tá. Então, eu posso julgar a proposição chove como verdadeira ou como falsa, né? Pode ser verdadeira ou falsa, nesse sentido aí. Beleza? Então, ou seja, sentenças exclamativas, então, não são proposições, porque não dá para dar essa ideia aí de verdadeiro ou falso. As sentenças interrogativas também não dão caracterização de verdadeiro ou falso, então não são proposições. Como, por exemplo, às vezes na sala de aula, né? A gente pergunta alguma coisa, aí o aluno responde com um ar de interrogação, né? Sabe? Um ar de interrogação. Aí, nesse ar de interrogação, ele pode tanto cair como, não, eu fiz foi uma pergunta, professor. Não, eu fiz foi uma afirmação, professor. Aí fica no meio da coisa ali, né? Então, eu estou tentando lembrar aqui uma coisa que pode perguntar assim, né? Tipo, sei lá, meus exemplos assim, quando eu não planejo, eles ficam muito difíceis aí. Então, uma coisa que pode ser dita, e aí a resposta, tipo, eu pergunto, gente, quem descobriu o Brasil? Aí você responde assim, Pedro Álvares Cabral? Isso foi uma afirmação ou foi uma pergunta? Entendeu? Tá no meio do É caminho. duvidosa, né? Tá no meio do caminho. Foi, tá certo. Pois é, eu sabia, Pedro Álvares Cabral, né? Aí ele falou, não, menino, foi Cristóvão Colombo. Pois é, professor, eu perguntei se era Pedro Álvares Cabral. Entendeu? Então, ou seja, na lógica, esse tipo de conversa não pode ter. Ou você afirma e diga, Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil. Ou você afirma, Cristóvão Colombo, primeiro padre jesuíta a pisar no Brasil. Vocês conhecem a história e conhecem esses sujeitos que eu estou falando aqui, gente? Cristóvão Colombo, primeiro padre jesuíta a pisar no Brasil. É uma proposição? Sim, é uma proposição. Por quê? Porque eu estou falando do Cristóvão Colombo e estou dando duas qualidades para ele. Primeira qualidade, primeiro padre jesuíta. Na verdade, é muito mais qualidade aí, né? Que é uma coisa é ser padre, mais que ser padre jesuíta. E depois mais qualidade. Primeiro a pisar no Brasil. Agora, é uma proposição, ok? É uma proposição, falei do objeto, deu uma qualidade para esse objeto, deu uma qualificação, uma predicação para esse objeto. Agora, isso é verdadeiro ou isso é falso? Cristóvão Colombo foi o primeiro padre jesuíta a pisar no Brasil? Eu acho que é padre jesuíta. É, o Cristóvão Colombo? Eu É acho que Cristóvão falso. Colombo nem era padre, não Eu sei. acho que não é não, viu? Muito Pode ser bem. que tenha ido lá. Cristóvão Colombo Eu é acho um que é falso. espanhol que foi o descobridor da América, né? Aí, padre que chegou por aqui foi o Manuel da Nóbrega. Aí sim, foi o primeiro jesuíta a pisar no Brasil. Tá vendo que como é que você julga uma proposição, jovem? Como é que você julga? Só se você souber do caso. Se vocês não sabem a história do Brasil, então vocês não têm como julgar esse assunto que foi dito aqui. Aí chega um enfermeiro e fala:
o soro glicosado faz mal para diabetes, entendeu? Então, se você tem noção de química, de enfermagem, de remédio, você sabe que soro glicosado é o soro que tem glicose, né? Glicose é açúcar. O diabético é aquele que tem açúcar demais no sangue. E já está com açúcar no sangue, se colocar mais açúcar no sangue, aí, meu filho, é caixão em vela preta, né? É óbito mesmo. Então, ou seja, se você não entende desse lance de diabetes ou esse lance de soro glicosado, você não tem como fazer esse julgamento. Então, o que eu quero dizer com isso, na verdade? Eu não quero falar o que você não pode fazer, eu quero falar o que você pode fazer. Você pode fazer julgamentos de questões que são próprias do seu campo de conhecimento, do seu campo de raciocínio, você tem como fazer seus julgamentos. Então, meus queridos alunos, se qualifiquem. Se você faz engenharia, que seja o mais inteligente engenheiro que vai ser formado na face do universo. Se você faz psicologia, seja o psicólogo mais entendido das coisas da psicologia. Entendeu? Então, é essa coisa para se qualificar, para você se tornar uma referência e fazer proposições lógicas aí e entender do que se trata. Ok? Então, sentenças interrogativas. Como é seu nome? Isso não é uma proposição. Porque não tem como eu dizer se isso é verdadeiro ou falso. Ou seja, você não está afirmando nada. Você não está dizendo nada. Você não está fazendo uma tese. Né? Diferente de falar, por exemplo, que o álcool gel desinfeta as mãos quanto ao coronavírus. Entendeu? Então, ou seja, eu estou afirmando isso aqui. Isso pode ser uma verdade ou pode ser uma falsidade. Mas eu disse uma afirmação e essa afirmação pode ser contradita ou aceita, né? Pronto, assim, dessa forma. E aí, vamos seguindo aqui. Sentenças imperativas. Se eu falo, estude mais, né? Leia o livro. Seja o melhor psicólogo do Brasil. Seja o melhor farmacêutico. Seja o melhor enfermeiro. Isso é uma proposição? Não. É só um comando, só uma determinação, só um conselho. E esse conselho é uma coisa que não está afirmando. Agora, se eu disser, né? Aí eu não sei bem quais são os cursos de vocês aqui. Ô, José Roberto, qual que é o seu curso? Odontologia. Odontologia. Então, agora eu posso dizer alguma coisa sobre o José Roberto, todo mundo sabe aqui. Eu vou dizer, então, o José Roberto é o aluno mais jovem da odontologia. Entendeu? Aí eu afirmei, né? Afirmei. Agora você vai saber, né? Quantos alunos tem na odontologia e a idade deles, e vão saber qual que tem algum mais jovem que o Zé Roberto. Aí você vai poder dizer se a minha tese, a minha proposição, ela é verdadeira ou ela é falsa, né? Dentro desse sentido aí. Estou vendo aqui um tanto de aluno, que foi aluno nosso aqui no CPMG o ano passado, né? Muito interessante rever algumas carinhas aqui, ou no ano anterior ainda, né? Teve uma turminha aí. A turma que quase a gente não viu, né? Porque estava na pandemia, e enfim. Mas então, seguindo aqui, senhores, nós temos 3 princípios aqui, e desses 3 princípios, nós vamos criar mais um 4º princípio. O que é um princípio? O princípio é uma coisa que você tem que ter por base e que você não pode fazer diferente do que está posto ali, certo? Então, o primeiro princípio... Vamos fazer uma frase aqui. Deixa eu ver se eu arredo esse negócio para cá. Para a gente fazer uma frase aqui. E um silogismo, na verdade. O silogismo, ele tem três partes. Sabe? Ele tem três elementos. Então, ó, silogismo tem 3 elementos. Esses elementos são premissas, certo? São premissas. O que são premissas? São proposições, ok? São proposições. Então, tem que ter 3. 2 são premissas, são informações iniciais com as quais você vai ter uma conclusão.
que é a terceira premissa, que é a conclusão. Então, vamos usar aqui, por exemplo, olha, todo cachorro tem... Vamos pegar diferente. Todo homem é mortal. Essa é a frase mais clássica que qualquer professor de lógica faz. Então, aqui, todo homem mortal é a primeira premissa, a premissa número 1. Agora, vamos falar de um outro sujeito aqui. O 2, a premissa 2. Sócrates. Sócrates é homem. Número 3. Pessoal, que conclusão eu posso tomar de Sócrates a partir desse silogismo aqui, gente? Que Sócrates é mortal. Posso fazer essa conclusão, não posso? Alguém discorda disso? Tenho certeza que não. Sócrates é mortal. Então, o que acontece? Vamos abrir aqui, só para ficar mais bonitinho. Isso aqui para gente, isso aqui é um silogismo, certo? Aqui eu tenho a número 1, número 2 é premissa, e a número 3 é a conclusão que eu posso tomar com base nessas premissas que eu utilizei aqui, né? Eu posso concluir isso aqui. Por que eu posso concluir isso aqui? Porque se todo homem é mortal, então não tem nenhum homem que não seja, né? Então todo homem é mortal. Agora aí eu sei então que todo homem é mortal e eu sei que Sócrates é homem. Com base nessas duas informações, eu posso então concluir que uma coisa sobre Sócrates, ele é mortal. OK? Então vamos lá. Primeira regra, primeiro princípio aqui, princípio de identidade. Por que você tem que saber princípio de identidade? Porque você tem que saber o que é homem, o que é ser homem. Você tem que saber o que é ser mortal. Entendeu? Então, de jeito nenhum, pode o Sócrates ser homem, e ser homem aqui não é homem sexo masculino, não, tá? Homem aqui é humano, ok? Então, Sócrates tem como Sócrates ser humano e ser bovino ao mesmo tempo? Porque os bovinos têm a característica de bovinos e os homens, os humanos, têm características de homens. Então, ou seja, identidade. Se você está falando de homem, é homem. Se você está... Amanda Oliveira, quer falar? Está com a mão erguida? Com um acidente? Acho que tem mais. Se vocês quiserem, gente, falar qualquer coisa, só ativa o áudio aí e pode falar, tá? Fica à vontade. Então, tá bom. Então, tem características que fazem do homem ser homem, o humano ser humano e o boi ser boi. Então, tem um princípio de identidade. E aí, olha o que está escrito aí no slide. Olha, uma proposição verdadeira é verdadeira. Uma proposição falsa é falsa. Então, não tem como ser, depende. Não, não depende nada. É lógica, ou sim ou não. Ou verdadeiro ou falso. Certo? Então, não tem depende. Só pode ser um valor de verdade. Ou verdadeiro ou falso. Tá claro? Então, ou seja, vamos julgar isso aqui. Todo homem é mortal. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Todo homem vai morrer um dia. Né? Todo humano vai morrer um dia. Sócrates é homem. Então, ou seja, aqui pode ter um probleminha, né? Se Sócrates for o nome de um cachorro, entendeu? Pode ter um problema. Mas aqui nós estamos falando do Sócrates, o filósofo Sócrates. Então, se ele é filósofo, então ele é humano, certo? Não tem como não ser. Então, nós estamos falando especificamente de um homem que viveu, ou que possivelmente viveu lá no ano 600 a.C., na Grécia. Então, Sócrates é homem verdadeiro. Sócrates é mortal? Verdadeiro. Né? A conclusão que pode ser tomada aqui. Então, primeiro princípio, identidade. Verdadeiro é verdadeiro. Sócrates é homem, então quer dizer que Sócrates não é cachorro. Agora, se eu falar, por exemplo, da Canela, é a cachorra da minha mãe, né? Então, a Canela é uma canina. Então, pronto. Então, ela não pode ser humana, ela não pode ser qualquer outra coisa além disso.
O outro princípio que é muito parecido, esses princípios aqui são muito parecidos, tá, gente? Os três aqui. E aí nós vamos criar, constatar o quarto princípio aqui. Princípio da não contradição. Então, quer dizer que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Você não pode se contradizer. Você não pode dizer que melancia é a melhor fruta que tem, né? A fruta mais interessante que tem, e no final dizer que melancia te faz mal. Entendeu? Aí é contradição. Ou ela é melhor, porque é boa, ou ela é ruim, porque faz mal. Entendeu? Então não pode ser a mesma coisa. Agora, se falar, mas professor, e se chupar demais? E se comer uma melancia completa? Aí ela faz mal. Não, não é a melancia que faz mal, é o excesso de melancia que faz mal. Então, ou seja, o excesso faz mal em tudo quanto em tudo quanto há de atividades e coisas na vida da gente, né? Isso é evidente. Então, ou seja, mas eu não estou defendendo melancia aqui, não. Só estou falando para vocês que a gente precisa ser coerente. Se começou falando uma afirmação, essa afirmação tem que valer até o final da conversa. Ela não pode ser alterada, né? Não pode ser boa e ruim ao mesmo tempo, não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Gente, tá ficando claro até aqui? Ou tem alguma dúvida? Tá ficando confuso? Como é que tá aí para vocês, senhores? Senhoras e senhoritas? Tá tranquilo. Tá dando pra entender. Ótimo. Agora, o outro princípio, que eu disse para vocês, eles são complementares, né? O outro princípio aqui é o terceiro excluído. Aqui proíbe nós utilizarmos o talvez. O talvez. A minha namorada, né, minha esposa, a gente. Eu fico terrivelmente. Falei, amor, nós vamos fazer. Tem a agenda para cumprir, não fazer o quê? Aí ela começa a falar algumas coisas. Tem que pensar isso, pensar aquilo, tem que pensar naquilo outro. E a pergunta que eu fiz não é respondida. Ou seja, ela só coloca as questões para que eu conclua, ou para que eu decida. Eu falo, amor, agora você, por favor, me fala, nós vamos ou não vamos e que hora vamos? Né? Então, ou seja, tem que abastecer o carro? Tem. Tem que pegar dinheiro? Tem. Tem que... Tá, mas o que nós vamos fazer? Né? Então, ou seja, aí ela viaja ali, tal, coisas que precisam ser consideradas, claro, né? Que precisam, mas não dá definição, fica no suspenso, né? Aí já aconteceu situação assim, de propósito, deixar a coisa passar até da hora, né? Ela, uai, amor, você não vai fazer tal? Eu falei, mas você não falou para mim, ficou só... Não decidiu, né? Não tomou a decisão, não determinou o que era para ser feito e tal, né? Nesse sentido aí. Então, ou seja, o talvez, né? Tipo, você vai fazer janta para mim hoje? Talvez. Isso não é bom, né? Eu preciso saber se você sim, farei janta, então eu fico tranquilo e vou jantar. Não, não farei janta. Aí eu vou, ou eu mesmo vou fazer a janta, ou vou comprar uma janta pronta, né? Então fará a janta para mim hoje? Talvez. Tá? Então, ou seja, não pode, em lógica, não dá base para que você continue o assunto, não te garante condições para que você avance aí naquilo que tem que ser. Certo? Então, 3 princípios: princípio de identidade, princípio de não contradição, princípio do terceiro excluído. Agora, eu queria que vocês olhassem uma coisa aqui nessa proposição que nós acabamos de fazer. Para a gente, então, fazer a quarta proposição logo na sequência. Pessoal, todo homem é mortal. Eu tenho aqui uma quantidade de homens. Qual que é a quantidade de homens que está sendo tratada nessa premissa, todo homem é mortal? Todos. Todos. Então, é uma quantidade universal. Está sendo dito aqui do universo dos homens. Significa que eu estou falando de todo homem que já existiu, de todo homem que está existindo agora, e de todo homem que vai existir. Então, eu juntei total. Aí, com isso, aí você pensa bem, todo homem é mortal de fato? Sim, né? Agora, pensa como é injusto o que falam por aí, né? Você já escutou, meninos, rapazes aí, já escutou alguma vez alguém falar todo homem não presta? Já escutou?
Já. Pois é. Isso é uma Já demais, injustiça, vocês não acham? Isso para começar, é uma mentira. A pessoa que fala isso, ela não sabe do que ela está falando. Entendeu? Por quê? Porque se ela fala que todo homem não presta, aí não tem nenhum homem que preste. Sabe? É todos não prestam. Então, pensa bem aí, jovens que falam que todo homem não presta. Porque o que pode ter acontecido? Aconteceu que ela se relacionou aí, talvez, aí, no máximo com 5 homens na vida dela. E, por acaso, os 5 não prestou. Tá. Né? Pode acontecer isso. Mas quer dizer que os outros nenhum presta também? Então, ou seja, é uma frase construída sem razão suficiente para dizer. Porque está dizendo que, sei lá, se você tem um filho, ou se você vai ter um filho, você está dizendo que esse filho que vai ter, ele não vai prestar. Porque todo homem não presta. Entendeu? Então, ou seja, só estou brincando mesmo com vocês aqui sobre proposições que a gente faz e elas já são falsas na saída. Já sai uma proposição falsa para começar, né? E aí, sim, é claro, vocês entendam do que eu estou falando. Tá entendendo, né? Então, uma proposição universal, eu posso ter uma conclusão aqui, olha, sobre os espécimes que faz parte dela, sobre os elementos que faz parte dela. Agora, eu quero fazer um outro silogismo aqui com vocês. Então, o silogismo tem 3 e tal, né? Agora nós vamos fazer um outro silogismo aqui. A premissa número 1 é: algumas meninas usam saia. 2. Deixa eu escolher uma menina aqui entre vocês. Nossa, um nome bem chocante aqui. Wislaisla. 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 Hã? É assim mesmo que fala? Oi. É. Então, a Isla é menina. Logo, que conclusão que eu posso ter aqui, jovens? Com base na premissa. Qual conclusão? Eu posso concluir que... Oi? Que ela usa. Então, vamos lá. Logo, o Laisla usa saia. Agora vamos analisar isso que nós estamos falando aqui. Eu tenho razão suficiente para concluir isso? Não. Por Eu que, acho que Gabriela? não, porque algumas meninas. Não todas. Então, eu tenho que algumas usam. Pode até ser que a Wislaila seja uma dessas algumas. Não é? Você confirmou, então, capaz. Aí que tá a coisa. Quando você fala o capaz, você está indo aqui no terceiro excluído, no talvez. E não pode. Ou sim ou não. O princípio da lógica é arbitrário, é determinado, ou sim ou não. Esse capaz, esse talvez, o pode ser, não tem lugar aqui. Ou eu digo, ou eu tenho razão para dizer, ela usa saia, ou eu não posso dizer. E nesse caso aqui, o que eu posso concluir? Então, deixa eu perguntar, olha, a frase é essa: algumas meninas usam saia. Eu vou, inclusive, apagar aqui, ó, e vou perguntar para vocês, olha, logo, aí eu pergunto, o que podemos concluir? O que podemos concluir aqui, meninos? Me dá uma resposta aí, por favor. Pode dizer que a Wislaisla faz parte do grupo de meninas que usam saia. Tá, tudo bem, Zé Roberto, mas por que eu tenho de informação que me garante afirmar isso? Que ela é do grupo das meninas que usam saia? Do jeito que está escrito aí, né? Aí não dá para confirmar que ela usa. Então o que podemos concluir, Fica Hilary? vago isso aí. Oi? Fica vago, porque não dá para confirmar que Então, o que podemos concluir? Que palavra que eu posso usar aqui na resposta dessa pergunta que eu acabei de fazer?
O que podemos concluir desse silogismo? Aí seria o talvez ela use ou não, mas você disse que não pode usar o talvez. Não pode. O talvez não tem lugar aqui. Então, o que nós podemos concluir? Que isso não é uma preposição? Que o quê? Zé, eu não entendi. Que não é uma proposição? Foi isso que você falou? Então pode-se concluir que não é uma preposição? Não, proposição é. Porque agora... é proposição sim, Zé. Veja bem. Vamos analisar aqui e julgar e falar se é verdadeiro ou falso. Algumas meninas usam saia. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, isso aqui é uma proposição, porque você vai observar aí no mundo e vai ver meninas usando saia. Então, você pode confirmar isso aí. Algumas meninas usam saia. Mas eu posso dizer todas meninas usam saia? Eu posso dizer isso? Não. Não posso dizer, porque há meninas que não usam saia. Aí seria uma falsidade, né? Porque tem meninas que não usam saia. Então, aqui é verdadeiro. O Slaisla é menina? Você conhece ela? Você sabe o que é ser menina? Se você sabe o que é ser menina e você sabe o que é o Slaisla, você pode afirmar aqui que ela é menina, que isso é falso ou verdadeiro. Então, pronto. É verdadeiro. Então, isso aqui é uma proposição. Agora, o que falta é a questão aqui. O que podemos concluir? Responde para mim, gente. É uma resposta tão simples. É uma palavra tão simples. O que podemos concluir? Vai tirar no uso sai, né? Pode usar a calça ou a saia. Pode não concluir nada. Aí que está a palavra, meus queridos. O que eu posso concluir? Nada. Nada. De uma conversa dessa aqui, de uma construção de raciocínio desses, eu não posso concluir nada. E aqui está a regra de premissas particulares, porque algumas é uma parte do todo, né? De premissas particulares, nada se conclui. Ok? Vamos escrever aqui, então, essa quarta regra, que eu espero que tenha ficado claro para os senhores aí, né? Quarto princípio. Princípio, 2 pontos. De premissas particulares, vírgula, nada se conclui. Agora, veja bem, esse lance aí de tomar vacina contra a Covid, né? Então, com base em que a gente vai tomar as nossas conclusões e tomar as nossas decisões? Então, alguma pessoa tomou e passou mal. E agora, com o que você conclui? Você vai tomar ou não vai tomar? Entendeu? Então, ou seja, não dá base, porque a minha avó tomou e morreu. Isso aí te garante o quê? Dá para você concluir o quê? Que todas as avós que tomarem vão morrer? Ou que se você tomar, você vai morrer? Então, ou seja, você só contou o caso da sua avó, que é um caso específico. Esse caso específico não é suficiente para fazer uma tese geral. Agora, pensa bem. Se todo mundo que foi lá e tomou a vacina, e todos que foram, e se você sabe de fato que todos, né? Conhece todos que foram, ou ficou sabendo ali na pesquisa. Se todos que foram tomar a vacina e saiu com o braço doendo, todos, antes de você, saiu com o braço doendo, então você pode ter a certeza que se você for lá e tomar, você tem todas as chances do seu braço sair doendo também. Por quê? Porque você tem aí o controle do comportamento, você tem aí a amostra todinha. Agora, se você sabe o caso de algum ou de outro, aí você não tem razão suficiente para você poder afirmar ou concluir nada. Isso é simples, meninos. Pensa aí na mente de vocês alguma vez que você usou frase desse jeito, sabe? Usou aí base em algum caso ou outro e achou que é uma regra, uma tese para todo mundo, né? Então, só para dar um nome aos bois aqui,
Quando você parte de premissas universais como todo e tem conclusões particulares, você está fazendo uma coisa que chama dedução. Já viu essa palavra antes? Dedução. Dedução. Você pega informações que são universais e você tem conclusões particulares, como esse caso aí. Todo homem é mortal. Todo. Aí eu conheço um homem. O nome dele é João Vitor. Ele é homem. O que eu posso concluir sobre o João Vitor nesse contexto? Que ele é mortal. Eu posso concluir que ele é mortal. Certo? Agora eu posso dizer, algumas meninas são injustas. Algumas meninas falam que todos os homens não prestam. Isso é uma injustiça. Aí eu estou vendo aqui que tem a Gabriela Alvim. Gabriela Alvim, você é parente do Gustavo Alvim lá da Palestina? Oi? Você é parente do Gustavo Alvim lá de Palestina? Não, Não tem nada a eu ver, né? saiba não. Tá certo. Chega o nome parecido. Então, pronto. Algumas meninas são injustas. A Gabriela é menina. O que eu posso concluir da Gabriela? Ela é injusta ou não? Não pode. Não tem como eu concluir. Que ela pode muito bem estar dentro do grupo das meninas injustas, ou ela pode estar dentro do grupo das meninas que não são injustas, ou seja, que são justas. Entendeu? Então, ou seja, se você tem pouca informação, então, meus queridos, você não tem como concluir muita coisa, não. Agora, se você tem muita informação, aí você tem chance de concluir muita coisa, né? Então, é tudo é parte dos dados que você tem para fazer as conclusões e as questões aí. Meninos, na aula que vem, nós vamos partir aqui, olha, para o símbolo. Nós vamos partir, essa parte de hoje, nós acabamos falando de uma lógica formal. Tá vendo? A forma que colocamos as palavras, a forma que colocamos as proposições tem significados. A partir da aula que vem, vai ser uma parte bem mais técnica, que aí nós vamos usar a lógica simbólica. Nós vamos trocar as frases por símbolos. E nós vamos entrar numa lógica chamada lógica matemática. Porque não importa muito para a gente o que foi dito no todo, mas como que a gente articula o nosso argumento, ou articula a nossa fala, para que a gente, de fato, diga coisas com qualidade, que a gente diga coisas que, de fato, tenham significados ali. Então, aí, nós não vamos entrar agora, como você está vendo aqui nesse slide, olha, nós vamos trocar. Então, a palavra não, vamos trocar por esse símbolo, que é o tio. A palavra e, vamos trocar por esse o circunflexo. O ou pelo vizinho. O se, então, pela setinha. O se, somente se, para a setinha, para os dois lados. Então, nós vamos entrar na semana que vem nessa lógica simbólica, certo? E aí eu convido a gente, se vocês não têm nada para falar ou alguma coisa para perguntar, a gente encerra por aqui. E aí, o que vocês acharam aí? Aprenderam alguma coisa? Consegue refletir sobre alguns pontos? Tá tudo bem? Tá de boa. Então, A tá aula certo. Que Tá de bom. boa, essa a última que deixa a pessoa confusa, se não analisar as situações. Sim. Mas aí, quando a gente passar para outra parte, a gente vai começar a fazer alguns exercícios técnicos, algumas tarefinhas aí. Até agora não fiz nenhuma, não. Mas depois a gente vai fazer umas tarefinhas aí para ir exercitando esse processo. Tá bom, então, gente? Então, mais uma vez, obrigado por terem entendido a troca do horário só essa semana, esporadicamente, por aquele motivo que eu falei lá no grupo, né? E aí, até semana que vem, no nosso horário normal, quinta-feira, às 20 horas. Ok? Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado a vocês. Tchau, Boa noite. professor. Tchau, Tchau, professor. Boa noite. professor. Boa noite. Valeu, boa noite. Melhoras para sua esposa.